Polícia Federal prende servidor que fraudava benefícios da Previdência Social. Proposta de senadores é tirar dinheiro do orçamento secreto para garantir piso dos enfermeiros. Começa a consulta ao último lote de restituição do imposto de renda com 1 milhão de contribuintes na malha fina. Reino Unido lança maior pacote de redução de impostos e congelamento de tarifas. Manifestantes presos na Rússia têm que escolher entre ir para a guerra ou para a prisão. TSE lacra últimas urnas que serão distribuídas na semana que vem para as eleições. Em meio à primavera, neve a paisagem de São Joaquim, em Santa Catarina. E para quem gosta de frio, é bom não esquecer que hoje é o dia do sorvete. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal desmantelou hoje um esquema de fraudes em benefícios da Previdência Social. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão e desarticulou uma quadrilha suspeita de fraudar a Previdência Social. Entre os presos está um servidor médico-perito do INSS. Através de falsas perícias, o grupo obtinha o auxílio-doença. Na operação desta sexta-feira, realizada no Piauí e no Ceará, a PF também apreendeu armas, 2 carros e R$66 mil em espécie. Segundo a Polícia Federal, foram encontrados indícios de irregularidades em 386 benefícios do auxílio-doença, o que gerou um prejuízo de R$20 milhões aos cofres públicos. Outros 86 benefícios ativos foram suspensos para evitar um dano maior. A advogada explica que as fraudes na Previdência exigem o envolvimento de muitas pessoas e, normalmente, um servidor público, já que o INSS possui uma organização interna para evitar pagamentos indevidos. Então é bastante difícil uma pessoa sozinha pegar um documento falso, ir até a Previdência e conseguir um benefício, porque tem todo um procedimento burocrático, tem todo um esquema para se analisar os requisitos de deferimento ou não daquele benefício. Todos esses crimes envolvem tanto as partes que estão requerendo, solicitando o benefício de uma forma indevida, quanto os próprios servidores que estão participando desse esquema ilegal. E esses delitos têm várias penas previstas que podem chegar em até 12 anos de prisão. O INSS foi procurado, mas não respondeu à reportagem. 27 senadores protocolaram hoje uma proposta para garantir o pagamento do piso salarial da área da enfermagem. A ideia é tirar R$10 bilhões do orçamento secreto. Estes recursos seriam destinados, naturalmente, para a área da saúde, mas a verba ficaria com os políticos que mandam para os seus redutos eleitorais e não pela área técnica. Agora não. A ideia é que o dinheiro seja definido como prioridade e sirva para atender a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu durante 2 meses a aplicação do piso até que seja indicada a fonte para que sejam feitos os pagamentos. O piso da enfermagem, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece o valor base de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que recebeu a proposta com bons olhos. Uma vez apresentada a PEC, cabe agora a Pacheco dar andamento ao processo, com a possibilidade de que seu texto possa seguir, inclusive, para a votação direta no plenário da Casa. De 53 cidades pesquisadas no mundo, o Rio de Janeiro é o segundo lugar onde um trabalhador gasta mais tempo para chegar ao emprego. O trânsito na capital fluminense voltou aos índices pré-pandemia. Com a redução das restrições impostas por causa da pandemia de Covid-19, é cada vez maior o número de trabalhadores retomando ao trabalho presencial, que voltam a enfrentar ônibus, metrôs e trens lotados e grandes engarrafamentos, principalmente na hora do rush.
O Rio de Janeiro, além da grande quantidade de veículos em circulação, o trânsito quase que diariamente é paralisado em razão dos frequentes tiroteios que acontecem perto das vias de maior movimento, como as linhas vermelha e amarela e Avenida Brasil. A situação é pior apenas em Istambul, na Turquia. No levantamento do Business Name Generator foram levados em conta 5 indicadores: tempo médio perdido por ano no trânsito, preços de combustível, horas perdidas no trânsito, tarifa do transporte público e tempo médio de espera. Em Istambul, os passageiros perdem cerca de 142 horas por ano no trânsito, o equivalente a quase 6 dias inteiros. Zurique, na Suíça, é a terceira melhor cidade para se viver no pós-pandemia, mas também é uma das mais caras. Educação, cultura, saúde e infraestrutura são quesitos levados em conta na escolha dos locais. Em Miami, o custo do transporte público é o que pesa no bolso dos trabalhadores. A tarifa por lá é de, em média, $2,50. Já em Londres, não tem um desempenho tão bom quando se trata de deslocamento de um trabalhador, ocupando o 6º lugar, principalmente devido aos altos custos de viagem. O preço médio de um bilhete de ida no transporte público de Londres é de $3,50, o que é mais alto do que em qualquer outra cidade que teve baixa classificação no ranking. Nos primeiros 6 meses do ano, o número de roubos e furtos de veículos subiu 22,7% no estado de São Paulo em relação ao mesmo período do ano passado. Um levantamento que teve como base dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do governo paulista mostra que é preciso ter mais cautela ao entrar, sair e circular com o carro para evitar ser alvo de criminosos. O criminoso busca facilidade. De acordo com Rafael Pereira, professor de Direito Penal e Processos e especialista em segurança pública, se engana quem acha que bandido tem cara. Isso é apenas um estereótipo, já que qualquer pessoa pode ser um assaltante. Um casal apoiado no seu carro estacionado, alguém disfarçado de trabalhador, mulheres com crianças. Prestar atenção e conhecer algumas atitudes reduzem o risco de se tornar vítima de bandidos. Então, aqui estão 10 exemplos que podem fazer a diferença para você. Caminhar em direção ao carro mexendo no celular. A distração faz de você um alvo fácil, além de despertar o interesse em outro objeto, o seu celular. Procurar a chave quando estiver na frente do veículo. Essa atitude deixa evidente que você vai entrar no carro, o que dá mais tempo para o bandido agir. Abrir o carro sem estar perto dele. Isso pode dar a chance do criminoso entrar no veículo antes ou junto com você. Ficar parado dentro do carro. A recomendação é entrar, travar a porta e sair do local em seguida. Parar no semáforo com os vidros abertos. Eles devem estar sempre fechados. E mesmo assim, se certifique de estar com as portas travadas. Andar em direção ao carro com a bolsa para trás. Sempre ande com o objeto à frente do corpo, evitando furtos e que um criminoso puxe seu corpo pela alça. Não prestar atenção no entorno. Antes de entrar ou sair de um imóvel em direção ao veículo, a Polícia Militar recomenda que sempre perceba movimentações de pessoas ou atividades estranhas nas proximidades. Se houver suspeita, o correto é não parar o carro. Siga em frente e chame a polícia se for o caso. Estacionar em vagas difíceis de sair. É importante parar em uma posição de fácil saída e, quando possível, de ré, para evitar grandes manobras e perda de tempo. Deixar mochilas e casacos visíveis no carro. Deixe sempre no porta-malas. E, por último, parar em locais desertos após colisão. Pequenas batidas podem ser emboscadas de bandidos. Depois de mais uma falha de um airbag, a empresa está convocando os donos para uma revisão. O item obrigatório salva vidas, mas quando apresenta um defeito, causa um problema sério, como o que você vai ver agora. O policial civil de Belo Horizonte, Alexandrino Guilherme Ferreira Júnior, de 40 anos, é a terceira vítima fatal no Brasil. No momento do acidente, o trânsito estava lento e seu veículo somente parou após colidir com o carro da frente.
Nesse acidente, estilhaços de aço foram lançados a uma velocidade de 300 km por hora, o que fez com que o policial não sobrevivesse. Foi um defeito que já veio lá de muitos anos atrás, quando eles detectaram. Teria que substituir esses airbags, por isso que o pessoal fez o recall. Desde 2014, todos os carros fabricados no Brasil são obrigados a ter o item. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, nos últimos 10 anos, 30 de cada 100 pessoas não morreram em acidentes de trânsito por causa do uso do equipamento. Além do cinto de segurança, né, os airbags, os estudos têm mostrado que milhares de vidas já foram salvas, né, pelo uso do airbag. É um item, acho que, indispensável. Com o airbag, os estudos têm mostrado que em torno de 15% a mais, né, que você consegue salvar. O conjunto cinto de segurança com airbag. Quem compra um carro com airbag sempre está preocupado com a segurança. Ele, além de ser uma bolsa de ar, possui muita tecnologia para proteger os ocupantes dos veículos. O equipamento mais comum é o frontal, localizado tanto no lado do motorista quanto do passageiro. Alguns cuidados precisam ser levados em conta para que o item de segurança cumpra sua função. Os fabricantes informam que o equipamento possui vida útil de 15 anos para os mais antigos, o que determina sua data de validade. A luz no painel do veículo também pode indicar que o aparelho está com problema. Caso isso aconteça, o melhor a fazer é procurar a manutenção. Evitar colocar objetos e apoiar pés e mãos em cima do painel. O uso do cinto de segurança também é fundamental, porque por mais que esteja funcionando corretamente, o impacto pode ser fatal. A posição correta dos bancos a uma distância de 25 a 30 centímetros do airbag é fundamental para evitar mortes e machucados graves. É sempre ficar atento, né, a pisca-pisca, né, tem um sinal de alerta, qualquer coisa. Às vezes pode até ser mau funcionamento, mas sempre quando o sinal pisca, né, lá do airbag, levar, né, para autorizado, né, para checar qualquer problema. E se o assunto é segurança, vale a pena prestar atenção em um ratinho, que está fazendo sucesso nas redes sociais. Durante um vendaval na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele se protegeu atrás de um poste e não desgrudou. Depois de Mickey, Jerry e Stuart Little conquistarem um carinho especial do público, nas últimas horas, um outro roedor acabou caindo nas graças dos internautas. E bem diferente dos ratos que fazem sucesso em aventuras cinematográficas. O ratinho flagrado em Minas Gerais viralizou por estar em apuros. O vídeo mostra o animal fazendo um esforço bem grande para se proteger de um vendaval que atingiu a cidade de Juiz de Fora. A cena foi captada na Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas da cidade. Ele ficou agarrado atrás de um poste e, com toda a sua força, segurou com as patinhas para não ser levado. Segundo um especialista, esse tipo de comportamento é normal nos roedores, considerados animais inteligentes e habilidosos. Com ventos de até 93 km por hora, esse foi o segundo maior vendaval na cidade mineira desde 2007. Além da ventania, também houve chuva forte, que causou vários pontos de alagamento na cidade, queda de árvores e de energia. Após o vídeo, o ratinho nunca mais foi visto, mas tudo indica que ele está procurando algum lar para frequentar até que a temporada de chuvas chegue ao fim. E veja a seguir, começa a consulta ao último lote de restituição do imposto de renda com mais de 1 milhão de contribuintes na malha fina. E ainda, Reino Unido lança o maior pacote de redução de impostos e congelamento de tarifas. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Se você tem dinheiro a restituir, mas não foi incluído neste lote, a sua declaração pode ter algum ajuste a ser feito ou provavelmente tenha caído na malha fina. Se for este o caso, veja o que fazer. A Receita diz que acessando o site ECAC do Centro de Atendimento Virtual, é possível ver se você caiu na malha fina e qual o motivo para sua declaração ter sido retida.
Então acesse cave.receita.fazenda.gov.br. Selecione a opção Meu Imposto de Renda e na aba Processamento, escolha o item Pendências de Malha. Caso a declaração tenha apenas erro no preenchimento ou porque você deixou de informar alguma coisa, basta enviar uma declaração retificadora e ainda será possível receber valores. De acordo com a Receita, foram recebidas 38.188.642 declarações entre março e setembro deste ano. Destas, 1.032.279 foram retidas em malha, número que representa 2,7% do total de documentos entregues. 41,9% foram retidas por omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual. Já outros 28,6% por deduções erradas, principalmente por despesas médicas. 21,9% por diferenças entre o valor de imposto de renda entre o que consta em DIRF, que é a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, e o que foi declarado pela pessoa física. Neste mês será enviado o total de 444 mil cartas para contribuintes que caíram na malha fina, com o objetivo de avisá-los que, se houver erro na declaração enviada, este é o momento para correção por meio da declaração retificadora. Com este quinto lote, o pagamento de todas as restituições de 2022 que não apresentaram inconsistência foi concluído. Caminhoneiros e taxistas receberão amanhã o pagamento do terceiro lote do benefício de R$ 1.000 pela Caixa Econômica Federal. Ao todo, mais de 340 mil caminhoneiros e 287 mil taxistas terão direito ao benefício. Até dezembro, o governo federal deve desembolsar 9 bilhões de reais em pagamentos. A guerra na Ucrânia e a inflação estão provocando estragos na economia da Europa. Todos os indicadores divulgados hoje mostraram um forte risco de recessão. Para tentar sair da crise, o governo britânico apresentou o maior pacote dos últimos 50 anos para tentar estimular a economia. Cortou vários impostos, o que significa endividamento, e também congelou aumentos. O governo britânico apresentou nesta sexta-feira ao parlamento um pacote de medidas para estimular a economia e atenuar a inflação, que inclui o congelamento das contas de energia, uma redução dos impostos e a desregulamentação do setor bancário. As medidas da primeira-ministra conservadora recém-eleita Liz Truss podem ter efeitos colaterais graves para as finanças públicas de um Reino Unido à beira da recessão e com uma inflação próxima de 10%, o maior nível em 40 anos. Apesar disso, o ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, espera um alívio às economias das famílias e das empresas, além de inverter o círculo vicioso da estagnação. A principal medida do mini-orçamento, como ele definiu, vai ser o congelamento das contas de energia durante 2 anos, com uma economia de quase 1.000 libras por ano para uma residência média. O ministro também anunciou o fim de um limite ao bônus para os executivos de bancos, de 200% do salário anual até o momento, e a redução do percentual máximo do imposto sobre os lucros, de 45% para 40%. O custo total do pacote de medidas não foi divulgado, mas economistas calculam em mais de 100 bilhões de libras. A primeira-ministra Liz Truss reconheceu que a política vai favorecer, sobretudo, os mais ricos. No mercado financeiro, após uma semana marcada pela tensão às taxas de juros, o dólar encerrou esta sexta-feira em forte alta de 2,61% e encerrou o dia em R$ 5,24 na venda. É a maior alta diária desde o dia 22 de abril, quando a moeda cresceu 4,04%. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 2,06%, aos 111.716 pontos. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a falência da Itapemirim nessa semana. O grupo, que oferecia transportes rodoviários e aéreos, já estava com as operações suspensas desde 2021. Mas os consumidores que já tinham comprado passagem estão no fim da fila de credores a receber, que segue uma ordem de prioridades.
Em primeiro lugar, entra o pagamento de dívidas trabalhistas. Em segundo, créditos garantidos por direitos reais, como imóveis. Em terceiro, créditos tributários, como impostos. E só depois, em último lugar, os chamados demais créditos, que são os consumidores. Aqueles que quiserem entrar com pedido de reembolso precisam primeiro acionar a Justiça para que um juiz faça a habilitação do crédito com um comprovante de compra do bilhete rodoviário ou aéreo. Com a falência decretada junto à administradora, a Justiça vai pagar os credores depois de avaliar e vender os bens. Para um especialista na área, processos desse tipo não se resolvem em menos de 5 a 10 anos e também não é recomendável que os consumidores que perderam valores muito baixos nas passagens entrem com recursos de reembolso, porque o gasto com o processo vai ser maior do que o valor a receber. Empreender não é apenas saber fazer algo ou vender bem um produto. É preciso estudo e ideias, como as de um mundo digital, como aponta um evento realizado em Santa Catarina. Sair da caixa, pensar nas possibilidades de empreender e surpreender ao público-alvo. Essa é a direção das palestras que estão acontecendo no Empreender Santa Catarina, um evento cheio de ideias para empreendedores se destacarem e aumentarem as vendas. O evento vem para movimentar o extremo sul catarinense, com os eventos que já existem, o ser mais um evento que está vindo também para fortalecer isso, mas com foco de trazer conhecimento para essa região. Uma das diretrizes de um bom negócio, sem dúvida, são as redes sociais. O aumento considerável das vendas e dos números de interações das vendas online estão cada vez numa crescente considerável, onde nenhum empreendedor pode ficar de fora. Quem não está na internet vai falir nos próximos 5 anos. Ou você está no digital ou você não está em lugar nenhum. Por quê? Porque não é sobre pessoas, empreendedorismo. E se a gente tem uma empresa, a gente quer o quê? A atenção das pessoas. A atenção das pessoas está onde? Nas redes sociais. Então o teu negócio ele precisa saber usar de mecânicas de crescimento nas redes sociais, precisa saber criar movimento digital, precisa saber captar a atenção, reter essa atenção e converter para conseguir lucrar. Aos poucos as pessoas deixam de ir na loja e vão no e-commerce, deixam de ir ao restaurante e pedem no aplicativo. Então sim, o digital não é o futuro, ele é o presente e quem não se adaptar vai ficar para trás. Explorar e entender o que o seu público quer. O processo desses eventos fazem com que cada empreendedor aplique em seu negócio essa forma de expandir e também de entender o que o seu mercado quer da sua marca. Um trabalho hoje feito dentro da média já não é mais suficiente para qualquer tipo de negócio. Postar por postar já não funciona. Fazer anúncios por fazer anúncios também não funciona. Tem que ter estratégia por trás, tem que chamar a atenção das pessoas. Tem duas coisas que eu gosto de falar, que é a interrupção e a curiosidade. Se você conseguir fazer isso acontecer, quando as pessoas receberem a tua propaganda ou verem o teu conteúdo, você vai conseguir a atenção. E o dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Empreender é estudar, identificar cada um dos possíveis compradores para sair da caixa, mas fazendo o seu negócio crescer. Parabéns por investir no seu sucesso. O agronegócio brasileiro segue firme e forte neste rumo, um dos mais importantes setores da economia brasileira, que, segundo cálculos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, representou quase 27,5% de todo o PIB nacional, contou com uma grande colaboração da tecnologia. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento é de safra recorde para o período 2021-2022, de quase 290 milhões de toneladas, um aumento de 14%. E a produção brasileira de grãos deve crescer 27% até 2030. Ao mesmo tempo, projeções apontam que a produção de alimentos mundial precisa aumentar 70% até 2050, para atender à demanda de uma população que deve chegar a 9 bilhões de pessoas no planeta. Para manter esse crescimento de forma ordenada e sustentável, ou seja, produzir em maior quantidade, gastando menos e com menor impacto ambiental, a melhor alternativa é utilizar os instrumentos cada vez mais simples de usar, principalmente graças à internet 5G. Já existem máquinas, por exemplo, que monitora o tempo para indicar a época ideal de plantio. É a chamada agricultura de precisão. Uma pesquisa divulgada em dezembro do ano passado mostrou que o uso de tecnologias no campo deve dar um salto no mundo de 186% até 2026. E os produtores rurais brasileiros, como grandes exportadores, não podem ficar para trás. Com esse desafio nas mãos, os produtores precisam de um parceiro digital
que entenda do negócio e tenha serviços personalizados de acordo com a necessidade de cada propriedade. Mas colocar a mão na terra também faz sucesso. É o caso da dona Carmen, que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A plantação de hortaliças dela era apenas para o consumo da família, mas deu tão certo que ela teve até que contratar funcionário. Os pés de alface da dona Carmen fazem o maior sucesso na internet. Eles impressionam pelo tamanho e pela beleza. Eles chamam que é florzinha. No terreno, que fica na região do bairro Pioneiros, a idosa produz alface de vários tipos e couve, almeirão, brócolis, cenoura, abobrinha. Carpi, fofaterra no pezinho, cuidar do mato para não tomar força, né? E aí vou em frente. Até pouco tempo, dona Carmen cultivava as hortaliças sozinha e vendia num carrinho pelas ruas do bairro. Hoje, ela tem um ajudante. A horta da dona Carmen ganhou fama depois que a neta postou fotos da produção em um grupo do Facebook. Nem imaginava isso. Eu pensava que isso era coisa de gente rica, fazendeirão. Graças às redes sociais, hoje a dona Carmen não precisa mais sair a pé vendendo os produtos no carrinho. Os clientes vêm de longe comprar direto na horta. É o caso da Maria Zuleika, que saiu de sacola cheia. Você já conhecia essa horta? Não, não conhecia. Como você ficou sabendo? Nas redes sociais. Até a minha sobrinha que mora lá na Espanha compartilha. Dona Carmen conta qual o segredo para cultivar hortaliças tão bonitas. O segredo eu acho que é muito amor e cuidado. E veja a seguir, TSE lacra últimas urnas que serão distribuídas na semana que vem para as eleições. E veja também, manifestantes presos na Rússia têm que escolher entre ir para a guerra ou para a prisão. Há 9 dias das eleições, os tribunais eleitorais estão encerrando a lacração das urnas que serão utilizadas em todo o país. As 577 mil urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano estão sendo preparadas pelos tribunais regionais eleitorais em todo o país. Aqui no Distrito Federal, o TRE começou o processo de inserção de mídias com os dados dos candidatos e lacração de urnas esta semana. O trabalho deve ser concluído até quarta-feira que vem, quando começa a distribuição das urnas para os locais de votação. 7.426 urnas estão sendo preparadas aqui na capital federal. Deste total, 6.478 urnas são de sessão e 678 são de contingência, que estarão à disposição para substituir aparelhos que apresentem alguma falha. No norte do país, os tribunais também se preparam para fazer a distribuição das urnas para as comunidades indígenas e ribeirinhas. Em Manaus, o TRE se reuniu essa semana com o Comando da Amazônia para discutir a logística e transporte das urnas para as regiões de difícil acesso. A maioria das urnas serão levadas de avião pelo Exército Brasileiro. O Tribunal Regional do Amazonas não informou quando as urnas serão distribuídas. Em Roraima, esse trabalho começa na quinta e no Acre na quarta-feira. Em Rondônia, a distribuição é feita na véspera da eleição. As urnas utilizadas este ano são mais modernas e rápidas e têm duas novidades no que diz respeito à acessibilidade: a sintetização de voz para os eleitores com deficiência visual, onde a urna lê o nome dos candidatos vice e suplente, e a apresentação de um intérprete de Libras na urna para identificar os cargos que estão em votação. As eleições deste ano vão ocorrer no dia 2 de outubro, começando às 8 da manhã e terminando às 5 da tarde. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O avião em que estava o presidente Jair Bolsonaro estava a bordo, arremeteu antes do pouso no aeroporto da Pampulha na tarde desta sexta-feira. Foi necessário interromper o pouso porque um avião que estava em trabalho de decolagem atropelou um pássaro, deixando a pista impraticável. Além da aeronave em que estava o presidente, outras duas também arremeteram. Apesar do susto, nada de mais grave aconteceu. A obesidade custará ao Brasil quase 220 bilhões de dólares em 2060. O cálculo foi feito por cientistas que analisaram o impacto econômico da obesidade em 161 países.
O percentual de pessoas obesas ou com sobrepeso no Brasil deverá chegar a 88% em 2060, resultando em um impacto econômico de 218 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de reais na cotação atual. Números que tendem a deixar o Brasil na 7ª economia do mundo com maiores gastos relacionados à obesidade. A estimativa dos pesquisadores é de que esse montante representará quase 5% do PIB do país. A conta acumula todos os gastos médicos, quanto os resultados do processo de buscar cuidados de saúde, como de viagens para pacientes e acompanhantes. Também inclui perdas econômicas resultantes de mortes prematuras, dias de trabalho perdidos e queda de produtividade devido a problemas de saúde relacionados ao excesso de peso. Segundo o estudo, em 2060, o maior impacto econômico seja sentido pela China, com gastos na casa dos 10 trilhões de dólares, o equivalente a 51 trilhões de reais. Número 4 vezes maior do que os 2 trilhões e 600 bilhões de dólares projetados para os Estados Unidos, que aparecem em segundo lugar. Índia, Coreia do Sul, Indonésia e Alemanha também terão gastos totais maiores do que os projetados para o Brasil. Os pesquisadores lembram que o excesso de peso está ligado a maior risco de doenças como câncer, problemas cardiovasculares e diabetes. Eles afirmam também que a pandemia de Covid demonstrou que pessoas com sobrepeso ou obesidade correm o risco de desenvolver formas mais graves de doenças infecciosas. O problema maior não é um desafio de política pública exclusivo de países de alta renda. Estudos anteriores indicam que muitos de média e baixa renda enfrentam altos níveis de obesidade e de subnutrição ao mesmo tempo. Para os desenvolvedores da pesquisa, o sobrepeso e a obesidade são mais complexos do que simplesmente o cálculo do IMC e têm causas ligadas a diversos fatores, desde riscos genéticos e falta de acesso a serviços de saúde. Com o fim da exigência do uso de máscaras, os fabricantes de produtos ligados ao combate do coronavírus, como máscaras, luvas e seringas, estão demitindo funcionários, fechando fábricas e com previsão de redução de 230 milhões de reais em investimentos no Brasil, em comparação com 2020. Somente em uma indústria de luvas na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, 60% dos trabalhadores foram demitidos entre junho e setembro de 2022. E o crescimento do negócio neste ano foi 75% menor do que em 2021. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, a previsão é que 2022 termine com 700 milhões de reais em investimentos no setor de dispositivos médicos. 230 milhões de reais a menos do que em 2020, início da pandemia, quando o capital investido no segmento chegou a 930 milhões de reais. Mesmo abaixo de 2020, os investimentos em alguns setores do segmento podem superar 2021, que registrou 675 milhões de reais em aportes financeiros. De acordo com a Associação do Setor, isso se deve à demanda elevada e reprimida de cirurgias eletivas que utilizam dispositivos médicos não ligados ao combate à Covid, como órteses e próteses, parafusos e fixadores, estentes cardíacos e desfibriladores. Diversos manifestantes detidos na Rússia estão sendo obrigados por forças militares do país a escolher entre ir para a guerra ou serem condenados a 10 anos de prisão. Na Ucrânia, foram encontrados corpos com sinais de tortura. A situação para os opositores do governo de Vladimir Putin na Rússia está cada vez mais tensa. Nas últimas horas, diversos homens relataram terem sido forçados a assinar um termo que os colocava na linha de frente na guerra. As informações que circulam na imprensa europeia contam que, após serem presos, os manifestantes são conduzidos para uma sala onde são obrigados a assinar uma intimação para ir a um centro de mobilização do Exército. Caso não assine o documento, ele é informado que passará 10 anos na cadeia. Com a situação cada vez mais insustentável, muitos russos estão tentando deixar o país através da fronteira com a Finlândia.
Mas o país vizinho está considerando proibir a entrada da maioria dos russos, já que o tráfego que chega de seu vizinho oriental cresceu de maneira assustadora nesta sexta-feira. As passagens de fronteira terrestres finlandesas permaneceram entre os poucos pontos de entrada na Europa para os russos, depois que uma série de países fecharam as fronteiras físicas e seus espaços aéreos para aviões russos em resposta à invasão na Ucrânia. Autoridades locais em Moscou relataram que 50 mil pessoas compareceram para apoiar a mobilização militar parcial e os referendos organizados em 4 regiões separatistas da Ucrânia sobre a adesão à Rússia. Na Ucrânia, a polícia divulgou um vídeo mostrando um prédio danificado que abriga uma escola de arte e uma biblioteca em uma cidade de Donbás. O porta-voz da polícia local, que filmou o vídeo, disse que um míssil russo atingiu o prédio na cidade de Chasiv Yar, sem deixar vítimas. Os militares ucranianos disseram que as tropas russas continuam seus ataques. Durante o dia, também foi revelada uma análise realizada por especialistas ucranianos que mostrou que após uma exumação de 436 corpos, pelo menos 30 deles apresentavam sinal de tortura e a maioria teve morte violenta. Os corpos foram descobertos no começo do mês em uma floresta perto de Izium. A cidade esteve sob ocupação russa por vários meses antes de ser retomada pelas forças de Kiev. De acordo com o governador de Kharkiv, existiam corpos com uma corda em volta do corpo, com as mãos amarradas, com membros quebrados ou feridas de bala. A polícia ucraniana disse que também descobriu salas de tortura na área. As forças russas são acusadas de múltiplos abusos nos territórios sob seu controle na Ucrânia, especialmente em Bucha, nos arredores de Kiev, onde corpos de civis foram descobertos pelas ruas. Moscou nega ter cometido esses crimes. A Comissão de Investigação da ONU afirmou que crimes de guerra foram cometidos em solo ucraniano. O grupo foi criado em março pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para investigar as denúncias sobre as ações das tropas de Moscou em solo ucraniano. Ficamos impressionados com o alto número de execuções nas áreas que visitamos. A comissão está atualmente investigando essas mortes em 16 cidades e assentamentos. Recebemos alegações plausíveis em relação a vários outros casos de execuções que vamos documentar ainda mais. Em maio, o Conselho aprovou uma nova resolução que pedia à comissão para investigar especificamente as graves violações dos direitos humanos cometidas nas regiões de Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. Durante as investigações nas 4 regiões, o grupo visitou 27 cidades e localidades e interrogou mais de 150 vítimas e testemunhas. Os corpos encontrados têm características em comum, como marcas visíveis de execuções, entre elas mãos amarradas às costas, ferimentos de bala na cabeça ou cortes no pescoço. E começaram hoje os referendos nas regiões separatistas da Ucrânia para definir possíveis adesões de territórios ao comando da Rússia. Os moradores das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia participam da votação, que é contestada pelo governo de Kiev. O processo é monitorado pela Comissão Eleitoral Central da Rússia. O naufrágio de um barco de imigrantes da costa da Síria deixou ao menos 73 mortos. Segundo as autoridades do país, a embarcação que afundou transportava 150 pessoas. Migrantes tentam cruzar o Mediterrâneo em barcos improvisados para chegar na Europa. O ministro libanês informou que mais de 100 pessoas, em sua maioria libaneses e sírios, estavam a bordo do pequeno barco que naufragou no Mediterrâneo, na costa da cidade síria de Tartus. A cidade é uma das mais próximas dos principais portos sírios e fica a pouco mais de 50 quilômetros ao norte da cidade portuária libanesa de Trípoli. Com a grave crise econômica do Líbano, cada vez mais refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, tentam cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas rumo aos países europeus e até para a ilha do Chipre, a 175 quilômetros da costa libanesa. Segundo a ONU, pelo menos 38 embarcações com mais de 1.500 pessoas saíram ou tentaram sair ilegalmente do Líbano por via marítima desde 2020. E a seguir, hoje é o dia do sorvete, que gira 13 bilhões de reais por ano no Brasil.
E em meio à primavera, neve é a paisagem de São Joaquim, em Santa Catarina. A primavera começou, mas teve neve, que fez a alegria de turistas e moradores da Serra Catarinense na madrugada de quinta para sexta-feira. Um fato que há 9 anos não acontecia nessa estação. Neve em setembro? Depois de 9 anos, voltou a nevar durante a primavera em Santa Catarina. Na noite de quinta-feira e madrugada desta sexta, as cidades de Urupema, São Joaquim, Urubici, Bom Jardim da Serra e Rio Rufino tiveram as temperaturas negativas e o registro do show da natureza. O fato foi ocasionado pela baixa pressão em frente ao litoral do Rio Grande do Sul, trazendo umidade e instabilidade, aliado ao ar polar, que se deslocou da Argentina, proporcionando o cenário típico e climático para a formação da neve. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, a menor temperatura indicada pelas estações do órgão foi no Morro da Igreja, em Urubici, onde foi marcado menos 2,2 graus Celsius. A Defesa Civil não acredita que irá acontecer o fenômeno novamente esse ano. Para o final de semana, o alerta é que para diversas áreas do estado há previsão de chuvas no final do domingo e com possibilidade de granizo. Hoje, a seleção brasileira entrou em campo pela penúltima vez antes da Copa do Mundo contra a Gana, em um amistoso disputado lá na França. Pelo placar de 3-0, o Brasil continua invicto a 14 jogos. A seleção brasileira parecia estar em casa. Aos 8 minutos, após cobrança de escanteio de Rafinha, o zagueiro Marquinhos subiu mais alto que todo mundo para abrir o placar. Aos 27 minutos, após uma boa troca de passes, Neymar magistralmente tocou para Richarlison, que com categoria colocou a bola no fundo da rede. E aos 39 minutos, novamente a dupla protagonista do segundo gol entrou em cena. Após cobrança de falta de Neymar, Richarlison se antecipou à zaga africana, cabeceando como manda o figurino e estufando a rede mais uma vez. 3-0. Já no segundo tempo, o jogo esfriou e o técnico Tite utilizou os 45 minutos finais para realizar testes e dar a oportunidade para que diferentes atletas demonstrem a ele o porquê merecem estar na Copa do Mundo. O Brasil não enfrentava um adversário africano desde outubro de 2019, quando empatou com Senegal e Nigéria. Gana está no Grupo H, com Uruguai, Coreia do Sul e Portugal, que cruza nas oitavas de final com o G do Brasil. O confronto de hoje marca o 5º encontro entre as seleções e a 5ª vitória verde-amarela, que inclusive estreou seu uniforme, que conta com detalhes em verde nas mangas e na gola e com marcas d'água em tons de amarelo inspirado na onça pintada e na garra brasileira. Fazendo um retrospecto, o primeiro encontro entre as equipes foi no Brasil, em um amistoso realizado no dia 26 de março de 96, onde a seleção brasileira venceu por 8-2. Depois, se encontraram na Copa de 2006, na Alemanha, com placar de 3-0 nas oitavas de final. No ano seguinte, a seleção brasileira venceu os africanos por 1-0 em um amistoso realizado na Suécia. E em 2011, a seleção canarinho fechou com um placar de 1-0. Gana está na 60ª posição do ranking de seleções da FIFA e vai disputar a 4ª Copa do Mundo. A primeira foi em 2006, depois em 2010, ano em que teve sua melhor participação chegando às quartas de final, e a última em 2014. A vaga no Catar foi garantida ao eliminarem a Nigéria, graças ao critério de gols fora de casa, após 2 empates. Já o Brasil se classificou com a melhor campanha da história desde que o atual formato das eliminatórias estreou, em 98. Na Copa do Mundo, a equipe de Tite terá Camarões pela frente no terceiro jogo da fase de grupos, em 2 de dezembro. Com o resultado de hoje, a seleção brasileira está invicta a 14 jogos, 11 vitórias e 3 empates. A última derrota foi na final da Copa América de 2021, quando perdeu para a Argentina por 1-0.
Na próxima terça, dia 27, a seleção faz seu último amistoso antes do Mundial contra outro adversário africano, a Tunísia, em solo parisiense, às 13h30 da tarde. E falando em futebol, ninguém pode negar que é um dos esportes mais populares no Brasil. Mas há outras modalidades que conquistam novos adeptos a cada dia. Uma delas é o mountain bike. Em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, jovens formaram uma equipe para disputar campeonatos. O mountain bike, ou simplesmente MTB, é o ciclismo praticado geralmente em montanhas ou em qualquer lugar fora dela. O esporte teve origem nos anos 1970 nas montanhas da Califórnia, Estados Unidos. Amigos ciclistas se reuniram para desenvolver as primeiras bikes de montanha, utilizando peças de motos e bicicross. Surgiu então a primeira modalidade do MTB, o downhill. O tempo passou, a tecnologia avançou, mais pessoas foram pegando gosto e hoje diversas competições são realizadas pelo mundo. Felipe Goroni é um dos atletas que representam nossa região. Aqui na cidade não tem pista para andar direito, não tem um XCO. Tem a pista que é improvisada, que é de downhill, que é num esporte mais radical. Aí nós de vez em quando vem aqui brincar, adaptou algumas coisas para pular e tal. Arthur começou no esporte por incentivo de amigos e busca a participação em competições maiores. Eu comecei no esporte através de um amigo, me chamando para fazer pedal, brincando. Eu gostava também, desde pequenininho eu gostava de bicicleta. Aí um amigo fazia um pedalzinho aqui à noite, aí fui lá e comecei pegando gosto, aí trocando de bicicleta, fazendo competições. E nessa brincadeira já tem quanto tempo que você está atuando aí, já está no mountain bike fielmente? Vai fazer um ano. Enzo já pratica há 5 anos o mountain bike, porém o interesse por competições profissionais veio há pouco tempo. A gente tá treinando aí pro caminho, né? Pegar os primeiros lugares, treinando. Para muitos ciclistas, o mountain bike não é apenas um esporte, mas estilo de vida. É o caso do João. Porque eu vejo o ciclismo mais como um esporte, né, de lazer, uma modalidade de vida. Aí eu não tenho muito estilo de vida, não tenho muito interesse assim, de sair competindo assim. No XCM, uma das modalidades praticadas por esses atletas, a pista geralmente é assim, sem muitos obstáculos. Já nos XCO, existem obstáculos naturais, como pedras, raízes e também rampas, como essa. Porém, essas são apenas 2 modalidades, existem outras. Apesar de todas as conquistas desde 1970, ainda falta muito. A rede privada, gente, uma pista de XCO, ela pode agregar muito a cidade, trazer um campeonato baiano, movimenta a cidade, rede hoteleira, a rede de alimentação. Uma pista de XCO, ela tem várias propagandas, está o nome de várias das empresas em todos os lugares. Tem rede de alimentação na pista de XCO. Então, assim, nós podemos sim trazer um campeonato baiano para a cidade de Teixeira de Freitas. Um estudo feito na Inglaterra sugere que ainda na gestação, os fetos já reconhecem seus sabores preferidos dos alimentos. Como, através do ultrassom, é possível ver que eles mudam de expressão a cada gosto de comida. A pesquisa revelou que os fetos podem demonstrar satisfação a partir de cada alimento consumido pela mãe. Eles reagem fazendo uma cara de riso no útero quando expostos ao sabor das cenouras e dão uma resposta com cara de choro quando expostos à couve. O estudo foi publicado em uma revista científica e a pesquisa é a primeira que mostra evidências diretas de relações fetais aos sabores ainda no útero. Com isso, pesquisadores dizem que nos últimos 3 meses de gravidez, os bebês já são maduros o suficiente para distinguir diferentes sabores transferidos da dieta materna. Enquanto o sabor da cenoura pode ser descrito como doce pelos adultos, a couve foi escolhida porque transmite mais amargor aos bebês do que outros vegetais verdes. Os pesquisadores agora iniciaram um estudo de acompanhamento com os mesmos bebês após o nascimento, para ver se os sabores que experimentaram no útero afetam sua aceitação de diferentes alimentos durante a infância.
E tanto para quem está para crescer, nascer, como para aqueles que já estão bem grandinhos, a cara a ser feita é de felicidade. Porque hoje é 23 de setembro, o dia do sorvete. Nem seria necessário marcar no calendário, porque a iguaria é consumida sem parar. Produto que movimenta mais de 13 bilhões de reais por ano ou mais de 1 tonelada e 200 mil quilos. Por isso, mais um motivo para apreciar um de qualquer formato. Massa, picolé ou de casquinha, não importa o formato. E o sabor? Dá para escolher nas mais de 10 mil sorveterias espalhadas pelo país. Cerca de 90% da produção é artesanal, feita por micro e pequenas empresas, garantindo o emprego direto de 100 mil pessoas. E a previsão é que esse mercado continue em expansão. Um setor que tem muita história para contar. A versão mais aceita é que a origem do sorvete é da China. 4.000 anos atrás, descobriram que ficava gostoso misturar neve, leite e arroz. Foi apenas em 1292, depois de uma viagem à China, que o explorador Marco Polo levou a sobremesa gelada para a Itália. Dali tudo se espalhou. O Brasil conheceu o sorvete em 1834, quando um navio chegou ao Rio de Janeiro com 200 toneladas de gelo em bloco. Como ainda não havia um jeito eficiente de estocar, havia uma hora certa para ir à sorveteria. O produto só ganhou escala industrial em 1941, com muitas versões. No caso do picolé, a origem foi nos Estados Unidos e por acaso. Um garoto de 11 anos preparou um suco em pó e esqueceu a colher dentro do copo. No dia seguinte, mostrou para os amigos e a ideia foi aprimorada. É a versão que mais vende, pelo preço. A casquinha também surgiu sem querer. Em uma feira mundial nos Estados Unidos, um sorveteiro não levou taças ou copos para servir as pessoas e teve a ideia de colocar a massa no meio de waffles da barraca vizinha. Agradou e o produto foi aprimorado até ficar crocante e ganhar o formato inspirado em um buquê de flores. E quando chega o fim de ano, o consumo em média é pouco mais de 5 litros por pessoa. Sobra muita história para contar. Alguém vai contar para o outro, por exemplo, que experimentou um sorvete de tapioca com bacon. E pode esperar que daqui a pouco vai surgir outra novidade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.